Enquanto ela estava na frente de sua turma da quinta série, no primeiro dia de aula, ela disse às crianças algo que não era verdade. Ela olhava para seus alunos e dizia que os amava do mesmo jeito. No entanto, isso era impossível, porque lá na primeira fila, caído em seu assento, estava um garotinho chamado Ted. A senhora Thompson havia observado Ted no ano anterior e notado que ele não brincava bem com as outras crianças, que suas roupas estavam bagunçadas e que ele precisava constantemente de um banho. Chegou ao ponto em que a senhora Thompson realmente se deliciava em marcar seus papéis com uma caneta vermelha larga, fazendo X em negrito e depois colocando um grande F no topo de seus papéis. Na escola onde a senhora Thompson lecionava, ela era obrigada a revisar os registros anteriores de cada criança e deixava os de Ted para o final. No entanto, quando ela revisou seu arquivo, ela teve uma surpresa. A professora da primeira série de Ted escreveu: Ted é uma criança brilhante, com uma boa risada pronta. Ele faz seu trabalho com perfeição e tem boas maneiras. É uma alegria estar por perto dele. Seu professor da segunda série escreveu: Ted é um excelente aluno, muito querido por seus colegas, mas está preocupado porque sua mãe tem uma doença terminal e a vida em casa deve ser uma luta. Sua professora da terceira série escreveu: a morte de sua mãe foi difícil para ele. Ele tenta fazer o seu melhor, mas seu pai não mostra muito interesse e sua vida familiar logo o afetará se algumas providências não forem tomadas. A professora da quarta série de Ted escreveu: Ted é retraído e não demonstra muito interesse pela escola. Ele não tem muitos amigos e às vezes dorme na aula. A essa altura, a senhora Thompson percebeu o problema e ficou com vergonha de si mesma. Ela se sentiu ainda pior quando seus alunos trouxeram seus presentes de Natal, embrulhados em lindas fitas e papel brilhante, exceto Ted. Seu presente estava embrulhado de forma bem desajeitada e estava com um papel pardo que ele pegou em uma sacola de compras. A senhora Thompson teve o cuidado de abri-lo no meio dos outros presentes. Algumas das crianças começaram a rir quando ela encontrou uma pulseira de estresse com algumas das pedras faltando e um frasco com um quarto de perfume. Mas ela abafou o riso das crianças quando exclamou como era bonita a pulseira. Colocou-a e passou um pouco de perfume no pulso. Ted ficou depois da aula naquele dia, apenas o tempo suficiente para dizer: Senhora Thompson, hoje você cheirava como minha mãe costumava cheirar. Depois que as crianças foram embora, ela chorou por pelo menos 1 hora. Naquele mesmo dia, ela parou de ensinar leitura, escrita e aritmética. Em vez disso, ela começou a ensinar crianças. A senhora Thompson prestou atenção especial a Ted. Enquanto ela trabalhava com ele, sua mente parecia ganhar vida. Quanto mais ela o encorajava, mais rápido ele respondia. No final do ano, Ted se tornou uma das crianças mais inteligentes da classe. E apesar de sua mentira de que amaria todas as crianças da mesma forma, Ted se tornou um dos mais amados pela professora. 1 ano depois, ela encontrou um bilhete embaixo de sua porta. Era de Ted, dizendo que ela era a melhor professora que ele já teve em toda a sua vida. 6 anos se passaram antes que ela recebesse outro bilhete de Ted. Ele então escreveu que havia terminado o ensino médio, o terceiro da classe. E ela ainda era a melhor professora que ele já teve na vida. 4 anos depois disso, ela recebeu outra carta, dizendo que embora as coisas tivessem sido difíceis, ele havia permanecido na escola, perseverando e logo se formaria na faculdade, com as maiores honras. Ele garantiu à senhora Thompson que ela ainda era a melhor e favorita professora que ele já teve em toda a sua vida.
Então, mais 4 anos se passaram e mais uma carta chegou. Desta vez, ele explicou que depois de se formar, decidiu ir um pouco mais longe. A carta explicava que ela ainda era a melhor e favorita professora que ele já teve, mas agora seu nome era um pouco mais longo. A carta foi assinada por Theodore F. Studart. A história não acaba aí. Houve ainda outra carta naquela primavera. Ted disse que conheceu uma garota e ia se casar. Ele explicou que seu pai havia morrido alguns anos atrás e estava perguntando se a senhora Thompson concordaria em sentar-se no casamento no lugar que geralmente era reservado para a mãe do noivo. Claro que a senhora Thompson disse sim. E adivinha, ela usava aquela pulseira com vários estresses faltando. Além disso, ela se certificou de estar usando o perfume que Ted se lembrava de sua mãe, usado no último Natal que passaram juntos. Eles se abraçaram e o Dr. Teodoro sussurrou no ouvido da senhora Thompson: "Obrigado, senhora Thompson, por acreditar em mim. Muito obrigado por me fazer sentir importante e me mostrar que eu poderia fazer a diferença." A senhora Thompson, com lágrima nos olhos, sussurrou de volta. E ela disse: "Ted, você entendeu tudo errado. Você foi quem me ensinou que eu poderia fazer a diferença. Eu não sabia ensinar até que eu conheci você." Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo conto.